Bom, gente, bom dia novamente. Agradecer as palavras da professora Adriana. Novamente agradecer à comissão organizadora pelo convite e agradecer a todos pela presença, pelo prestigiar o nosso evento. Quando eu propus esse tema, a pegada era mostrar alguma coisa que a gente estava levando no laboratório e como isso basicamente se integrava à proposta geral, que é como é que a gente usa o modelo experimental para tentar chegar no que acontece efetivamente em humanos. Né? Por que a gente precisa de modelo experimental? E uma das preocupações que eu tinha é, bom, defina modelo experimental. O que é um modelo experimental para uma determinada doença, para um determinado transtorno? E talvez esse seja a grande dificuldade que a gente tem quando vai começar um processo de investigação científica, né? Pelo menos na área biológica, é definir o modelo experimental. Para que serve, como é que eu o utilizo, como é que eu analiso, tudo isso está envolvido em escolher o modelo experimental. E por conta dessas dificuldades todas, eu decidi que a gente focaria em coisas com as quais eu já trabalho com frequência, que são as coisas que eu levo lá no laboratório. E muito particularmente, mais recentemente, nos últimos 5 anos, a gente tem se focado muito na ação de um fármaco chamado vareniclina, que talvez alguns de vocês conheçam, que é um fármaco utilizado para controle, já é vendido comercialmente, utilizado em adultos, mas tá? Então, a nicotina evoluiu desde ser curioso, mas ela é considerada uma planta, não só ela, outras plantas também têm essa propriedade, uma planta sagrada dos povos pré-colombianos. O primeiro registro pictórico de um ato de fumá-la é um vaso de cerâmica maia do século X. Então, já é algo que é utilizado há milênios, efetivamente, né? Ainda ficando nos aspectos históricos do consumo de tabaco, né, a tripulação de Cristóvão Colombo foi o primeiro grupo de europeus a fumar o tabaco, em Cuba, em 1492. Os primeiros europeus a fumar no retorno à Europa foram acusados de magia negra devido ao ato de assoprar a fumaça pela boca, pelo nariz. Você imagina a situação, né? Você puxa o negócio e de repente sai uma baforada de lá, isso não é muito normal. Hoje em dia, a gente acha até isso lindo, né? Você vê as pessoas lá com aquele cigarro eletrônico, que é o e-vape, né? Que agora virou o próximo foco de pesquisa do laboratório. A gente, se der tempo, eu discuto um pouquinho isso também. Em 1556, estou falando já 500 anos atrás, o padre francês André Tevet começou a cultivar o tabaco no sul da França. Em 1559, Jean Nicot enviou o tabaco à corte de Catherine de Médici. Nicot, será que tem alguma coisa a ver com nicotina? Né? A gente pensa nisso. Após 150 anos da descoberta por Colombo, no Novo Mundo, o tabaco estava sendo usado em todo o mundo. Por quê? Por que espalhou tão rápido? Por que será que teve esse efeito? Né? A gente começa a se perguntar, né? Bom, vamos lá. O tabaco virou, na verdade, um gigantesco problema de saúde pública. E a gente tem por hábito ficar com a questão do tabaco. O que é mais frequente causa câncer, né? De pulmão, câncer de garganta e por aí vai. Mas ele altera o cérebro também. E pode alterar de forma permanente. A dependência química o transtorno de consumo de tabaco é uma evidência disso. Então, embora muitas vezes a gente fique mais focado nas questões de saúde geral, como a questão de câncer, alterações cardiovasculares, mas não é só isso que é o problema. E, às vezes, o principal problema é o que acontece no cérebro, que leva ao restante a ser um problema. Né? Então, o consumo de tabaco é a principal causa de morte evitável no mundo, tendo matado 100 milhões de fumantes no século XX. Em 2030, 70% das mortes associadas ao tabaco acontecerá em países de desenvolvimento, no qual o Brasil se encaixa, infelizmente. E o tabagismo é uma causa conhecida ou provável de cerca de 25 doenças diferentes. Para algumas, como câncer de pulmão, bronquite e enfisema, é a principal causa. Daí a nossa expectativa de, quando a gente fala de tabaco, estar preocupado mais com isso do que com as consequências neurais desse consumo. Bom, e aí a gente começa
Quando você tem um problema, você tenta entender o que está associado ao problema, por que ele começa, né? E dos vários e vários fatores que a gente tem estudado e tem conhecimento sobre ao longo da história da pesquisa com o tabaco, curiosamente, a adolescência pinta como um problema. A gente, para quem é pai, sabe que de muitas formas diferentes a adolescência pode ser um problema, embora a função biológica da adolescência, das mudanças de comportamento seja mais ou menos determinada. A gente sabe por que é importante o comportamento do adolescente ter as características que tem, mas fato é que na adolescência é que começa a pintar com força o problema da dependência ao tabaco. Não é no adulto jovem, não é na vida adulta, é geralmente na adolescência. Isso é um problema de várias formas diferentes, né? Vamos lá. O tabagismo é considerado uma doença pediátrica, pois 80% dos fumantes começam a fumar antes dos 18 anos de idade, então, para ter uma noção da tragédia, né? O período de formação do cérebro é mais longo que de outros órgãos, seu desenvolvimento continua através da adolescência. E só para vocês terem uma noção, né, como é que a gente define a adolescência? Então, tem várias definições diferentes, dependendo do texto que você está lendo, mas o corpo caloso, que é a principal comissura interhemisférica cerebral, ele vai terminar a sua milenização lá para os 25 anos de idade. Quer dizer, evidenciando que o cérebro está bastante plástico durante muito tempo. Tempo, inclusive, idades, inclusive, em que a gente já consideraria que a pessoa é adulta. Tá? Então, fenômenos plásticos tornam o cérebro particularmente suscetível a interferências externas, né? Nicotina é um desses eventos. Então, a adolescência é uma fase onde ocorrem importantes mudanças fisiológicas, psicossociais e culturais. Nós sabemos a importância delas e as consequências boas e ruins dessas mudanças. E adolescentes, entre elas, né, adolescentes apresentam maior comportamento de risco, sintomas de dependência mais rápido do que adultos. Então, como é que as duas coisas se associam? Quer dizer, você tem pouco lobo frontal, como o pessoal fala pictoricamente. O adolescente ele tem muita ação, mas pouca. Deixa eu pensar para ver o que vai acontecer, né? Isso tem a sua relevância do ponto de vista funcional, do adolescente sair do núcleo familiar e explorar. Então, tem todo um contexto evolutivo pelo qual é importante o adolescente ter esse tipo de comportamento. Mas eu volto a dizer, isso vai ter repercussões de outras formas. Essa questão de um cérebro plástico ser mais vulnerável às ações de nicotina é um dos problemas. Porque o adolescente ele começa a fumar, ele se torna dependente muito mais rápido que um adulto. Então, um adulto pode precisar de uma exposição contínua durante um tempo muito mais longo do que um adolescente, que com poucos cigarros já começa a apresentar as primeiras alterações que seriam compatíveis com um transtorno de uso. Entendeu? Então, as margens de tempo com que você trabalha na adolescência são muito menores para qualquer tipo de droga, nicotina também. Tá? E o problema maior é que se você começa cedo e você fica dependente cedo, você vai levar uma vida você vai ter muito mais tempo de vida utilizando essa droga. As consequências serão muito piores. Beleza? Então, se começa cedo, o importante seria apresentou alguma vontade de parar de fumar, conseguiu chegar num ponto em que identificou que aquele é um problema de vida, como é que a gente vai agir para ajudar, auxiliar nessa interrupção do uso o mais cedo possível e evitar as consequências graves que a gente vai ter para o resto da nossa vida? Então, um número relevante aí é 3/4 dos adolescentes se tornam fumantes diários na vida adulta, quer dizer, experimentou, pegou um padrão relativamente frequente de uso, a maior parte progride para o uso constante do cigarro. O tabaco nas suas várias formas. Tá? Dependendo da cultura, você tem diferentes tipos de consumo de tabaco disponível. Mas, modernamente, voltando à questão, nós temos o e-vape, que não necessariamente é associado à nicotina. Tem vários tipos de vape diferentes, mas muitos são associados à nicotina. Aí o objeto de interesse, que é onde geralmente a informação começa a falhar, que é o que é o cigarro, né? O cigarro é aquilo que seu amigo está fumando para mostrar que é cool, que é o cara é o da hora. Mas se você começa a olhar as substâncias que estão lá dentro, você começa a ficar preocupado com o que você está colocando para dentro. E esse slide aí, ele está mostrando evidenciando alguns dos produtos que são encontrados dentro do cigarro. Então, dependendo das tabelas que você lê, a folha do tabaco é capaz de concentrar 4 elementos radioativos, só para dar uma noção do tamanho do problema. Fora todos os pesticidas que são utilizados, imaginem vocês que isso é válido para qualquer substância que é fumada, qualquer planta que é fumada, né? Só como resultado da pirólise da folha do tabaco, a gente sabe que tem mais de 6 mil substâncias na folha, que saem daquela fumaça e que você vai aspirar, e que você vai botar para dentro. 6 mil substâncias. E aí você vai novamente pensar entre venenos, agrotóxicos, substâncias radioativas e por aí vai. Mas tem a nicotina. E a nicotina explica você arriscar todo o resto. Né?
A nicotina é uma substância alcaloide presente nas folhas do tabaco e é considerado o principal componente psicoativo do tabaco responsável pelo transtorno de uso. Assim, a gente tem uma noção de que outras substâncias também que estão presentes no tabaco podem modular o efeito da nicotina, mas efetivamente quem vai gerar o fenômeno de dependência é a nicotina. Tá? Ela pode ser facilitada ou dificultada dependendo do tipo de folha que você está utilizando, os componentes que estão presentes. Falando um pouquinho mais sobre a nicotina, ela é absorvida pelo trato respiratório, mucosas orais e pele, ela é rapidamente absorvida pelos pulmões devido à extensa superfície alveolar e à fácil dissolução da nicotina no pulmonar. A metabolização acontece principalmente no fígado, sendo a sua meia-vida em adulto 2 horas, é maior no adolescente, a gente não consegue precisar esse valor muito, até porque a adolescência é um período de transição, inclusive metabólica, então os valores podem variar. A nicotina é capaz de atravessar a barreira hematocefálica, propagando-se por todas as áreas e regiões mais internas até o córtex. Então, ela vai, aonde estiver disponível para ir, a nicotina vai se dissipar por ali, tá? Ela vai se espalhar. Um pouquinho um pouquinho mais detalhando sobre a ação da nicotina. Ela ativa os receptores colinérgicos, que atuam como receptores ionotrópicos que promovem a liberação de neurotransmissores. Foi demonstrado que as subunidades beta-2, alfa-4, alfa-5, alfa-6, alfa-7, os receptores nicotínicos da acetilcolina, mediam os efeitos de reforço comportamentais da nicotina. Então, a gente já tem um conhecimento bom em relação a como a via é ativada. Tá? É claro que quando você vai se aprofundando na via, esse conhecimento se torna um pouco mais difuso, ou seja, tem muita coisa que a gente precisa ver para você ir na terceira ou quarta ou quinta ponto de ação da nicotina, em função do momento original de ação dela. Essa ativação irá afetar, eu estou me referindo a isso, essa ativação irá afetar a atividade de diferentes sistemas de neurotransmissores, tais como dopaminérgico, GABAérgico, glutamatérgico, noradrenérgico e serotoninérgico. Os mecanismos de dependência de todas as drogas incluem a ativação da via de recompensa, a via dopaminérgico mesocorticolímbica, e esse sistema compreende os neurônios dopaminérgicos que se originam no VTA e liberam dopamina em regiões como NAC, né? Os acúmulos, hipocampo, amígdala e córtex pré-frontal. Então, no final das contas, o que acontece é o seguinte: tem um barato associado ao consumo da nicotina. É curioso porque, da minha própria experiência pessoal, quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai me deu cigarro para fumar. E aí você pergunta, você pode imaginar, isso é uma imbecilidade da primeira ordem. Eu tinha essa noção até um momento em que eu percebi que o fato de meu pai ter me dado cigarro para fumar aos 8 anos de idade, eu ter passado 12 horas mal dessa experiência, nunca mais me deixaram botar um cigarro na boca. Então eu fico imaginando se meu pai, apesar da extrema estupidez do ato em si, de repente não me salvou de um uso porque ele era usuário contínuo. Ou seja, o ato de fumar na minha casa era normal. Não seria dele que eu iria tirar o exemplo para evitar o ato de fumar. Entendeu? Então, de uma certa forma, talvez isso tenha me protegido de avançar em direção a um consumo. E eu me lembro de foi interessante, eu fui uma tabacaria pela primeira vez, sei lá, uns 2 anos atrás, por conta de um amigo que veio do exterior, meu supervisor do pós-doc, e ele resolveu que, vamos fumar um tabaco, ou vamos fumar um tabaco, vamos fumar um charuto. Alguém aqui já fumou charuto? É uma experiência que você não deve tragar, né? Aí eu falei assim, pô, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Aí eu fui lá na tabacaria, a gente fumou um charuto, eu virei pro Medina e falei, isso aqui vai ser um desperdício de dinheiro, eu não sei o que, eu vou puxar um negócio, botar para fora e já era. Não vai fazer nada comigo. Aí ele deu uma risada e fomos em frente. Já o whiskinho ajudando, coisa e tal. Quando deu umas 10 horas, a gente chegou lá umas 7h30, deu umas 10 horas, eu tava muito louco. Eu tava muito estranho. Eu falei assim, bom, tem que ir para casa. Aí eu me levantei, aí fui pela rua, aí fui em direção ao metrô. Cara, eu ficava olhando para um lado e para o outro, assim, eu estava numa noia que não dá para descrever o tamanho do problema. Quando eu vi a porta do metrô fechada, eu liguei para minha mulher e falei assim, cara, não vou conseguir voltar para casa. Não tem jeito, eu não vou... Como assim? Andando eu chego em casa. Eu não conseguia, eu ia andar um pouco mais. Aí ela, com toda a calma do mundo, olha a outra porta, ela deve estar aberta. De noite eles fecham uma das portas, a porta de acesso, uma na praça, outra na praça, aí estava aberta e coisa e tal. Esse barato estranho associado ao charuto só passou quando eu estava lá na profundidade do metrô. Ou seja, uns 20 minutos depois de eu ter parado de consumir Então, tem um efeito mesmo, né? E eu, que não era consumidor, o efeito foi com força. E veja, eu não traguei. Era só aquilo, a fumaça que ficava na mucosa, e foi o suficiente para me deixar noiado durante, pelo menos, eu já nem sei quanto tempo, mas certamente os 20 minutos de trajeto até chegar no metrô.
faz efeito forte. Pode não dar o barato que outras drogas dão. O álcool, por exemplo, tem um tipo de barato diferente, mas dá. E, dependendo de como você é suscetível ou não, acaba que você quer repetir a experiência mais vezes. Eu, felizmente, acho que não vou querer mais repetir essa experiência. Pode ser que aos 90 anos de idade, já tendo feito tudo que a vida tem para oferecer, deixa ser usado novamente. Mas eu acho que não. Provavelmente vai ser já outro barato diferente na época. Você vai botar um eletrodo aqui e vai fazer um outro efeito diferente. Após exposições repetidas à nicotina, ocorre a dessensibilização dos receptores, né? Então, os receptores se tornam menos eficientes, digamos assim, em relação ao estímulo que é oferecido a eles. Em resposta a essa dessensibilização, os receptores ocorre recrutamento de novos receptores para compensar a perda de eficiência dos mesmos, observando assim uma suprarregulação dos receptores colinérgicos. Acredito que esse mecanismo de sensibilização e suprarregulação sejam responsáveis pelos efeitos da dependência. Eu não sei se com a nicotina acontece com muitas drogas, com a nicotina eu acho que de uma certa forma também acontece. Em um determinado ponto, você está simplesmente usando droga para ficar legal. Não é para ter um barato, é simplesmente para não ficar mal. Você evolui para, isso aqui me dá um barato, eu fico aqui em cima, depois eu volto, para você estar aqui embaixo e você troca para tentar um tipo de normalidade. Que a gente sabe que não é normal, mas basicamente é por aí que você vai. Nesse ponto, a situação já está bastante séria. Deixar de fumar é muito difícil para a maioria dos fumantes, para adolescentes é pior ainda. Entre 70% dos fumantes que gostariam de parar, apenas cerca de 3% param sozinho. A definição de parar sozinho também é complicada, porque parar sozinho, que eles em inglês chamam de cold turkey, quer dizer, eu não quero mais fumar, parei. E aí não acende um cigarro nunca mais na vida. E consegue não acender um cigarro durante realmente muito tempo, às vezes para o resto da vida. Normalmente não é o que acontece. A pessoa tem vontade. Todos vocês provavelmente conhecem pessoas que tentaram parar de fumar e sequencialmente, várias vezes, e fracassaram depois de algum tempo. Porque realmente é muito difícil. Depois que você mexeu na neuroquímica, ele está completamente alterado, para você depende daquele aporte da substância para tentar uma vida normal. Esse, no final das contas, acaba sendo o problema. E você não se sente bem porque não tem a substância. E aí, por várias razões, vários triggers diferentes, vários eventos diferentes, aquele que estava tentando parar de fumar, volta a fumar. Daí veio a noção de que, vamos tentar aí, agir de alguma forma para permitir, facilitar essa interrupção e tornar essa interrupção mais permanente. Né? Que diferentes ações farmacológicas nós poderíamos ter em relação a isso? Eu vou comentar rapidamente sobre uma possibilidade de uso do cigarro eletrônico. Né? Então, qual dos males é o males menor? É o mal menor, digamos assim. Né? Então, vamos lá. Pensando nas diferentes possibilidades que nós temos. Você pode usar reposição por nicotina. Então, tem PET, tem chiclete e outras formas de você só ter acesso à nicotina. Vejam, a substância que altera o cérebro está lá, mas não está todas aquelas outras 6.000 substâncias que estão no cigarro. Então, talvez essa seja a troca que esteja sendo feita. Então, você está tentando um mecanismo de compensação, beleza? Cigarro eletrônico, mais ou menos a mesma coisa. Não tem os 6.000, tem outras substâncias que você mesmo está colocando também, né? Você faz o teu blend, mas certamente aqueles 6.000 que são resultado da pirólise do tabaco não estão presentes. Pode ser uma estratégia de redução de danos. Né? Mas e se você quer parar mesmo? Eu não quero mais usar nicotina. Acabou. Essa vida para mim não serve mais. Nós temos alguns medicamentos disponíveis que vão tentar atuar, alguns fármacos que vão tentar atuar facilitando esse processo. Aqui eu cito dois que estão em estudo no laboratório, a bupropiona e a vareniclina. A bupropiona é mais um antidepressivo e a vareniclina a gente já vai ver quais são as propriedades dela. Tá? E a questão é o seguinte, eu já vou me adiantar aqui, mas a questão é que essas drogas estão aprovadas para uso em adultos, não em adolescentes. Existem estudos já com adolescentes. Os estudos até são sugestivos de que existe benefício mais do que malefício ao usá-las. E quando eu coloco malefício, eu estou considerando o cigarro como um todo, não apenas os efeitos neurais. Né? Então, existem benefícios associados, mas o fato é que as drogas não são normalmente liberadas para uso em adolescência. O FDA americano, por exemplo, vê com muita restrição o uso da vareniclina em adolescentes. A gente sabe que tem algumas drogas que você usa em adultos que, em adolescente, pode gerar problemas depois, neuroquímicos mesmo, e permanentes. Então, o uso dessas drogas que em adulto é relativamente seguro, na adolescência pode não ser.
Então, é absolutamente fundamental que você identifique os efeitos dessas drogas nas vias que estão envolvidas e tentando extrair dessas informações que você vai obter no laboratório indícios de possibilidade de uso seguro ou de uso não seguro desse fármaco. A relação custo-benefício pode não ser boa, né? Bom, aí eu vou focar um pouquinho na vareniclina, que tem sido, digamos assim, um objeto bastante intenso de estudo do laboratório nesses últimos anos. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, a planta laburno foi usada como substituto do tabaco por soldados alemães e russos. Essa planta cresce em regiões montanhosas do sul da França até os Balcãs e é conhecida em algumas localidades como tabaco, o falso tabaco, né? Então, já dando uma noção de que ela vai ter efeitos similares caso consumida, né, na forma de fumaça, enfim, seja lá como o pessoal tenha tido acesso a ela. A citizina, um alcaloide presente na planta laburnum, é um agonista parcial do receptor colinérgico alfa-4-beta-2, explicando a ação dela. É responsável pelos efeitos similares ao da nicotina resultante do consumo da laburnum. Então, a gente sabe o mecanismo principal de ação, estou falando aqui da citizina, mas e aí? A vareniclina foi sintetizada através de pesquisas dos efeitos da citizina. Então, a vareniclina ela nasce dessa identificação da citizina com os efeitos similares à nicotina, mas não iguais. E ela tem não só uma certa similaridade, né, mas a própria estrutura e propriedades funcionais, quando ela se acopla aos receptores colinérgicos, guarda semelhanças. A gente vai ver, eu vou mostrar para vocês alguns pontos de diferença entre elas, que, na verdade, explicam efetivamente por que você pode usar a vareniclina como um fármaco para terapia e não vai causar a dependência, ou pelo menos não tem o mesmo risco associado à nicotina. Então, vamos lá. O que acontece quando você vai usar a vareniclina? Ela é um agonista parcial, alfa-4-beta-2. A nicotina é um agonista total. Significa dizer que quando você usa a nicotina, você vai ativar o sistema no máximo. Quando você usa a vareniclina, essa ativação não acontece da mesma forma. Mas daí duas coisas eu consigo. A primeira coisa eu vou usar coloquial o termo, né? Você vai diminuir um pouco a fissura, porque o sistema está ativado. Ele só não está no pico. A segunda coisa, como há competição entre a vareniclina e a nicotina, você impede a ação da nicotina. Perceberam qual é a estratégia que está envolvida aí? Eu estou ativando meu sistema de forma menos eficiente, bloqueando a ação daquele que ativaria com forma mais eficiente. E isso, de uma certa forma, ajudaria ao dependente, ajudaria a pessoa que tem um transtorno a se livrar, num médio prazo, ele consegue se livrar do consumo, né? Ele reduz a fissura, o cara consegue lidar melhor com isso e, eventualmente, ele consegue largar o uso do tabaco. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui para frente. Só chamar a atenção para uma parada que não é não é uma bala de prata. Na verdade, o sucesso é baixo. Hoje, com o que a gente tem, você vai conseguir manter a pessoa afastada do tabaco. 20% delas vão realmente conseguir estar afastadas do tabaco. Se eu não me engano, acho que o número é esse. Depois de um ano. Olha como é horrível o número que você efetivamente consegue manter longe do consumo de tabaco. Usando o fármaco. A pessoa ela gasta dinheiro para fazer o uso da estratégia terapêutica. Mesmo assim, a taxa de sucesso é baixíssima, 20%. É grave a situação. Você consumir tabaco vai levar a uma dependência bastante robusta, normalmente. É claro que tem variações entre pessoas, mas o frequente é que a gente observa essa dependência de longo prazo, com todas as consequências que ela traz. Então, só para mostrar a questão, as diferenças que a vareniclina tem em relação à nicotina, a principal, na minha opinião, que é o foco de ação no laboratório, é que ela é uma agonista parcial alfa-4-beta-2. Curiosamente, tem uma outra linha de pesquisa do laboratório, que é a ligação dela com a alfa-7, que a gente usa numa linha que tem mais a ver com demência, que é uma ação super interessante, mas que não é o que não está em foco aqui agora. Mas o que está em foco aqui agora é o alfa-4-beta-2 e as ações que a vareniclina tem sobre ela, como agonista parcial, não agonista total. Bom, vamos lá. Menos de 1 em 5 fumantes que usam vareniclina em suas tentativas de interromper o cigarro ainda são abstinentes após um ano. Efeitos adversos tais como sono e convulsões podem ocorrer, mas são muito pouco frequentes, não é nada que chame muita atenção. E o tratamento com vareniclina, apesar dos efeitos colaterais já constatados, é considerado seguro em adultos. Então, a droga está em uso comercial, acho que é Champix. É o nome da droga comercialmente disponível, né? Então, está sendo usada regularmente, você está disponível na farmácia, você vai lá
Não tem problema nenhum. O problema é, e os adolescentes? Como é que a gente lida com o adolescente fumante? Lembrando que o adolescente ele gera um padrão de dependência mais rápido que o adulto. Então, a minha intervenção, uma vez detectada a vontade do indivíduo de interromper o uso, a intervenção tem que ser rápida, tem que ser eficaz. Mas eu posso? Estou autorizado? Essa é a pergunta. Posso usar em adolescentes com toda a neuroquímica diferente que eles têm em relação aos adultos? Então, o que precisamos fazer para testar os efeitos do tratamento para dependência à nicotina em adolescente? Vejam, eu não estou preocupado aqui em testar os efeitos da exposição à nicotina. Agora, a pergunta é bem específica. Eu quero saber o seguinte: o problema da nicotina já existe, eu quero tratar. Eu quero remover o problema da nicotina a longo prazo. Beleza? Então, é possível fazer testes em humanos? Essa é uma pergunta complexa de ser feita. A resposta é possível, mas ela depende, né? Você tem situações em que a tua pergunta permite você testá-las em humanos. Mas tem situações em que você não tem como fazer isso. Eticamente, você não está liberado para fazer isso. E é nesse depende que entra pesado a questão da pesquisa básica. Para que os laboratórios de pesquisa básica servem? Essa é, talvez, uma das principais funções dos laboratórios. Eu não estou gerando informação apenas porque ela é bonitinha ou porque ela constitui o corpo de conhecimento, não. Ali tem um objetivo que eu quero chegar em algum ponto. Nesse caso muito específico, eu quero chegar num ponto em que eu consigo tratar um adolescente sabendo que é seguro utilizar aquela droga, que os efeitos que vão derivar do uso dela são melhores do que os efeitos de exposição à nicotina a longo prazo. Tá? Bom, muito bem. Como é que a gente aborda o problema, então? Acho que a maior parte de vocês sabe disso. Existe toda uma sistemática, desde você desenvolver a droga até o momento em que ela está liberada para você efetivamente usar com um paciente, né? Então, tem a fase pré-clínica, que é onde o laboratório de pesquisa básica geralmente se insere. Então, a gente trabalha na fase pré-clínica com os modelos experimentais. E modelo experimental tem diversos tipos. No laboratório, particularmente, a gente usa o modelo Murino. Então, a gente trabalha com camundongos e ratos e vamos fazer a exposição nesses animais e a gente vai vendo as consequências. Exposição à nicotina e o tratamento, e a gente vai vendo a consequência a longo prazo, a curto, médio e longo prazo do que a gente está fazendo. Depois que você, por exemplo, identifica que no modelo experimental já temos evidência suficiente para sugerir que há um grau de segurança em passar para os adultos, aí você vai ter fase 1, fase 2, fase 3, enfim, fase 4, aquela em que você apenas testa com poucos indivíduos para ver se há segurança, aquela que você testa com um pouco mais de indivíduos para ver se efetivamente acontece o que você esperaria que acontecer, depois você faz um painel mais geral para ver se na população como um todo, com toda heterogeneidade, efetivamente aquele benefício está presente. A fase 4 é a última, é aquela que já está a substância no mercado há muito tempo e você está pegando as evidências de anos e anos e anos de tratamento. Tá? Mas, geralmente, na fase 3, você começa o processo de liberação do fármaco para uso comercial. Mas isso está lá na frente. A gente está aqui atrás, ainda usando o modelo experimental. Estamos na fase pré-clínica. Como determinar se o modelo é válido para a pergunta que se intenciona a responder? Esse é o grande problema que a gente tem no laboratório. Constantemente, a gente se depara com essa pergunta. Será que o que eu estou dizendo, afirmando que é um modelo experimental para essa doença que eu tenho em humanos, efetivamente o é? Eu tenho uma boa representação de toda aquela sintomatologia, de todas aquelas alterações neurais, fisiológicas, nesse meu modelo experimental? E o que vocês vão perceber muito rapidamente é que modelos experimentais não são ideais. Não existe um modelo experimental ideal. Você sempre lida com algum tipo de... você tem uma vantagem, mas você tem desvantagens associadas. O teu modelo não representa adequadamente toda a realidade envolvida no transtorno de uso de nicotina. Não importa o modelo que você use, não importa, eu vou mostrar para vocês isso. Não importa o modelo que você use, você não conseguirá reproduzir exatamente o que acontece em humanos. Mas você consegue informações suficientes para gerar esse conhecimento necessário para tomar as decisões para as próximas fases. Então, a gente começa a embasar o processo de decisão, quando você quer avançar em direção ao tratamento de humanos. Então, assim, muito en passant, só para dizer o que valida um determinado modelo para determinado tipo de experiência. Normalmente, você vai lidar com 3 critérios diferentes que estão aí apresentados, que é a critério de aparente, o construto e o preditivo, são as validades que você deve ter no seu modelo. Eu vou rapidamente mencionar o texto, porque é relativamente longo, mas só para vocês terem uma noção da diferença entre eles e como eles se aplicam aos modelos que eu vou mostrar para vocês depois em seguida, tá? Então, olha só, na questão do aparente, limitado a alguns comportamentos. Então, uma outra coisa que eu não cheguei a comentar com vocês é que no nosso laboratório a gente
tem um foco muito forte em comportamento animal. Então, a gente usa o comportamento animal, as alterações desse comportamento, para tentar identificar alterações causadas pelas drogas às quais a gente expõe os nossos animais. Não só isso, a gente faz outras coisas, mas o comportamento é um eixo muito importante de pesquisa no laboratório, né? Limitado a alguns comportamentos, visto que muitos sintomas, quando você fala sintomas, você está falando basicamente do humano, né, são definidos em termos subjetivos. Grande problema para nós. A gente precisa ser o mais objetivo possível. Os comportamentos mais estudados têm sido interação social, agressividade, hiperatividade ou hipoatividade, comportamento sexual, consumo de alimentos palatáveis, memória, ansiedade, estereotipia, submissão, dependência, entre outros. É algo que você olha no animal e você identifica um correspondente no humano, que guarda mais ou menos uma relação de... Você identifica o comportamento no animal e no humano e eles se parecem de alguma forma. Não é perfeito, mas eles se parecem de alguma forma. Tá? Construto. Então, avalia o quanto o modelo reproduz os mecanismos biológicos, neurobiológicos da doença. Se um determinado transtorno está associado a altos níveis de dopamina em áreas cerebrais que controlam o humor, espera-se que esse aumento esteja também presente em um modelo animal para aquele transtorno. Essa validação é extremamente importante para a possibilidade de extrapolação para humanos dos resultados encontrados ao fim do estudo. Aí, no caso, eu estou indo lá no mecanismo. Então, se eu identifico que o mecanismo está presente nos animais e eu tenho evidências de que esse mesmo mecanismo se apresenta em humanos, bom, então, beleza. Se eu propor um fármaco para atuar no mecanismo no modelo experimental, pode ser que a mesma ação seja observada nos humanos. Perceberam o ponto agora? Então, esse é um ponto extremamente crucial na hora que você está desenvolvendo o seu modelo experimental. E a preditiva. Então, espera-se que o comportamento induzido no animal seja revertido ou prevenido com o tratamento utilizando os fármacos eficazes em humanos para aquela condição. Então, por exemplo, se você usar um ansiolítico com um humano, você sabe que o comportamento dele muda, ele vai ficar menos ansioso. Se eu usar um ansiolítico no camundongo, ele vai apresentar um determinado comportamento, por exemplo, o labirinto inclusive elevado, que é um teste de ansiedade, que é compatível com o fato de que você deu um ansiolítico para ele. Então, por exemplo, ele vai mais tempo para um baço aberto, que é onde ele fica mais exposto, onde um animal que não gosta de se expor, pouco iria. Sacaram? Então, se eu atuo com ansiolítico no humano, observo um efeito, eu atuo no camundongo, no meu modelo, e observo um efeito, guarda uma certa similaridade, bom, tem valor preditivo, né? O fármaco que eu estou fazendo está atuando da mesma forma nos dois. Diferentes modelos animais apresentam diferentes graus de validação, revelando, portanto, as vantagens e desvantagens específicas para cada caso. Idealmente, são utilizados mais de um modelo animal para estudo de uma mesma doença, incluindo o uso de espécies animais diferentes, e hoje em dia, mais modernamente, esse leque é muito mais amplo, né? Então, você vai desde modelos in sílico, modelos basicamente in vitro, até modelagem computacional pode ser utilizada para tentar prever o comportamento de um sistema, né? Então, esse conjunto de modelos é bem amplo hoje em dia. E aí eu chego na questão do laboratório, né? O que o laboratório hoje tem disponível lá na UERJ para testar efeito da nicotina? Nos primórdios, quando a linha foi estabelecida, ela foi estabelecida quando a professora Yael, que vai palestrar aqui também, ela voltou de um pós-doc dela nos Estados Unidos e ela trouxe um modelo de coexposição, nicotina e álcool. Era curioso porque naquele tempo a coexposição, isso era 2003, 2004, não era muito estudado, porque é complicadíssimo você estudar, na verdade, efeitos de coexposição. Só que coexposição é a realidade do nosso dia a dia. Coexposição é a nossa realidade. Quando a pessoa fuma, ela bebe também. O adolescente que fuma, bebe. Se você olhar a estatística, a epidemiologia, você vai ver que essa combinação é altíssima. Eu não vou nem mencionar, por exemplo, álcool e cafeína, você toma os energéticos. Álcool e um monte de outras coisas. Então, assim, você vive num mundo de coexposição. E, dependendo de como a coexposição é feita, você vai ter efeitos que se somam, efeitos que se anulam. É complicadíssimo o processo. E ela trouxe para nós, no laboratório, ela implantou no laboratório esse modelo de coexposição de nicotina e álcool em adolescente. E é um modelo super simples, que é o da esquerda, esse ingestão de solução de nicotina. A gente dava para o animal beber e ele consumia, por incrível que pareça, ele consumia aquela solução contendo a nicotina. Tá? Consumia em termos, porque a solução é extremamente amarga. Então, se você desse a solução com nicotina para o animal, o que acontecia é que o consumo de água dele caía para chuchu, o volume hídrico total dele baixava. Não baixava a ponto de prejudicar a saúde dele, mas era significativo e poderia ser um fator de confusão no experimento, né?
Aí bom, vamos colocar alguma coisa que adoce. E a gente usava adoçante artificial. Qual era adoçante mesmo? Sacarina. A gente usava sacarina na solução e os animais bebiam numa boa. Então estava lá a nicotina, botava um pouquinho de sacarina e eles estão tomando, e não tem prejuízo mais na hidratação deles. Então você conseguir, de uma certa forma, lidar com essa situação da nicotina ser amarga. Bom, vantagem do modelo. O animal só está exposto quando ele quer beber, mas veja que coisa interessante. Ele não bebe no primeiro momento porque ele quer a nicotina. Ele bebe porque ele precisa beber. Beleza? Isso já não é a mesma coisa que acontece no humano. Veja, a vontade do animal não é o que está acontecendo. Eventualmente ele pode voltar para beber porque, não, agora essa água aí é legal, essa água aí tem uma parada que está interessante. Pode acontecer isso. Mas o adolescente, quando ele vai fumar, ele não está fumando simplesmente porque ele precisa. O animal está bebendo porque precisa. Perceberam o problema do modelo? Tá? Outro problema. Só estou dando nicotina. Cadê todas as outras 6.000 substâncias que estão no cigarro? Algumas delas com ações farmacológicas conhecidas. Problema do modelo. Eu não estou reproduzindo adequadamente o modelo. Agora, o animal, pelo menos, ele bebe no momento que ele está acordado. Alguém já viu alguém fumar dormindo? Eu já vi nego tá com cigarro aceso dormindo. Meu pai fazia isso com alguma frequência. Era um problema lá em casa. Então, ele está fumando, de repente, num sabadão daqueles, depois no churrasco, coisa e tal, está lá um cigarro aceso e o cara, beleza. Então, mas não é isso. Então, pelo menos, isso o animal só consome na fase ativa dele. Beleza, que nem os humanos. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: eu tenho coisas que são boas no modelo, mas eu tenho coisas que são ruins. A principal crítica que eu faria, eu só estou dando nicotina. Cigarro não é isso. Eu só estou dando nicotina. Mas, para ver mecanismo, a nicotina está entrando no cérebro. Ela vai ter um efeito. A gente vai ver esse efeito. E aí você pode extrapolar, dependendo de como você quer fazer essa abordagem. Aí, tivemos a ideia de comprar uma máquina que fuma para o camundongo. Literalmente existe, é produzida nos Estados Unidos, a gente importou isso. Essa máquina, nós temos duas dela. E a máquina, ela literalmente, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Ela tem um sistema que fuma o cigarro para o animal, pega essa fumaça nas proporções em que o humano é exposto, porque tem o mainstream e o side stream, aquela que é diretamente, o que passa pelo filtro do cigarro e o que vai por fora. A gente consegue fazer o mix correto, joga isso para essa câmera que está aqui do lado, que vocês estão vendo aqui, e o animal respira a fumaça do cigarro. Caraca, eu estou praticamente expondo ele ao mesmo conjunto de substâncias que um humano, um adolescente, se exporia. Mas não é exatamente igual, porque o cigarro que a gente usa é experimental. Ele é produzido na Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, ele é todo bem determinado o padrão dele. A gente tem diferentes tipos de cigarro experimental, são caros para trazer para o Brasil, diga-se de passagem, mas como a formulação deles é bem conhecida, a gente também tem um controle razoável das consequências do que vem do consumo deles. Mas esse modelo já se aproximaria mais, talvez, da nossa realidade do fumar. Mas, novamente, o animal está ali. Aquele ambiente é extremamente ruim para o animal. Ele não está ali por prazer, ele não fuma, ele não aspira ele não respira aquela fumaça porque quer. O adolescente respira fumaça porque quer. Problema do modelo. Eu não consigo reproduzir todos os aspectos, só todos os aspectos comportamentais do modelo. Você olha para o animal dentro dessa fumaça aí, ele está encolhidinho no canto. Depois, com o passar dos dias, coisa e tal, aí ele vai dar uma explorada maior. Mas esse animal está estressado ali dentro. Ele está estressado ali dentro. E você tem que controlar esse estresse. Aí tem que levar o animal para lá, botar numa câmera equivalente, gerar os ruins, coisa, mas a fumaça não pode estar ali dentro. Aí nós temos um cigarro que não tem nicotina, para você pelo menos controlar esse aspecto do cigarro. Então, é o cigarro mais a nicotina e o cigarro sem a nicotina. E beleza, você mais ou menos está deixando uma coisa um pouco mais. Mas é complicado. Você começa. Olha como é que o modelo vai ficando progressivamente mais complicado para você tentar replicar. Mas o animal não está ali porque quer. E depois ele fica ali dentro 8 horas. Alguém conhece algum adolescente que fica 8 horas? Não existe isso. O adolescente não tem nem dinheiro para conseguir fazer isso. Não é verdade? Imagina, o meu pai conseguia 3 maços de cigarro por dia, facinho. Isso era mole para ele. Mas o adolescente não vai conseguir fazer isso. Mas para você, numa situação experimental, ter tudo controlado, a gente deixava o animal 8 horas dentro da câmara, tinha uma taxa de fumaça que a gente dava para ele. Tudo isso era controlado, mas não replicava a questão etológica, o real comportamento que se observa na comunidade. Aí,
Bom, beleza. A gente, tanto a exposição à água de beber quanto a exposição à fumaça, a gente gerava valores bastante. Tinha uma variação na exposição, no grau de exposição, beleza? Aí, pô, tem como a gente reduzir essa variabilidade entre animais? Porque isso prejudica o experimento de uma certa forma, né? Você começa a aumentar essa variabilidade. O efeito biológico fica muito dependente de quanto você efetivamente expôs. Se o animal bebe muita água, ele fica mais exposto, sacou? Então, eram questões que eram um problema para nós, e aí veio a possibilidade de usar uma mini bomba osmótica, que você implanta no dorso do animal, e essa mini bomba a gente coloca uma quantidade de nicotina conhecida lá dentro e ela vai liberar durante 14 dias, 28 dias, ou quanto tempo você tem programado para a mini bomba, ela libera a nicotina num valor constante. Absolutamente controlado. Então você tem certeza, eu estou dando esta dose constante para o animal. Ótimo para isso. O problema é que ninguém fuma dessa forma. Você, quando fuma, você faz um pico de nicotina, depois vai caindo. Outro cigarro, pico de nicotina. A mini bomba osmótica não tem isso, ela vai manter constante a nicotina animal. Mas isso garante para nós o quê? Estabilidade. Então, alguns efeitos biológicos são maximizados e você consegue atuar na via para ver o que está acontecendo. Terceiro modelo, novamente, percebam, mais um modelo com imperfeição. Eu ganho algumas coisas, perco outras. Talvez o que eu estou perdendo aqui, efetivamente, é o seguinte: o animal não tem controle nenhum do consumo dele, ele está exposto e pronto. Ele está exposto 24 horas, não tem essa de variações às ações normais. E agora, mais recentemente, acabou de chegar para nós, uma parceria com a Universidade de Howard, de Washington, essa máquina, que é uma máquina de exposição ao e-vape, ao vapor de cigarro eletrônico. Então, a gente ainda está na fase de implantação, está bem demorado o processo, porque tem uma série de questões de infraestrutura da UERJ que ainda estão demandando um certo trabalho da gente, mas o doutorado da Fernanda e da Camila vai ser desenvolvido com esse modelo experimental, então espero que, efetivamente, em um mês mais ou menos, talvez um pouco mais, porque a Fernanda precisa defender o mestrado dela, está estourando para defender agora, a gente consiga avançar para o e-vape, que, infelizmente, apesar de proibido no Brasil, agora virou uma moda, é uma fúria agora o pessoal está consumindo. Onde ela é liberada, então, nem se fala. Você vê uma pessoa... É engraçado, você de longe vê uma névoa densa e vape. Veio da onde, né? O mais engraçado é o seguinte: o pessoal consome um produto que não é controlado de forma nenhuma, é importado, você sabe Deus como, e o blend que é colocado ali dentro vai saber. Mas está botando para dentro numa boa. Está botando para dentro numa boa. Essa falta de noção de que não há controle naquilo que está sendo utilizado é uma coisa que me chama a atenção. E o aumento é epidêmico. E não é um problema só do Brasil, não. O Brasil é apenas mais um nessa taxa nessa onda que tá acontecendo. E dirá, a pessoa fala, mas é menos dano do que, por exemplo, o cigarro. Se você levar em conta os 6 mil produtos da pirólise que se encontra na fumaça, talvez. Mas nós vimos gente morrendo aí por conta de problemas pulmonares causados pelo vape. Se você fizer o blend errado, o teu pulmão pode ir numa dessa, entendeu? Acontece com frequência? Felizmente, não mais agora. Depois que veio essa questão toda, foi trazida à luz, baixou esse nível de problema, mas efetivamente ele ainda corre. E o e-vape é novo. Quanto tempo a gente vai precisar ter crianças expostas ao e-vape até ver as consequências reais disso? 20 anos de exposição? 30 anos de exposição? A pessoa vai morrer de fumar, o que? Ela começa com 16 e morre com 45, 50, 55 ou mais. Sacado? Então, essa mediação, essa troca que você faz de danos pode não ser o caminho, o melhor caminho, né? A longo prazo, as coisas podem não se mostrar tão benéficas como a gente achava que era. Então, vamos lá. Eu vou passar essas questões mais publicações do laboratório, coisa e tal. Deixa eu ir para onde eu efetivamente queria. Eu estou olhando para o tempo, estou preocupado com o tempo. Usando o modelo mais simples que a gente tem no laboratório, que é o modelo de exposição pela água de beber. Então, a gente simplesmente bota a nicotina diluída na água, deixa ali para o animal beber, ele vai consumir aquilo. A gente faz isso por 15 dias. O animal, eu não sei se vocês têm uma noção clara de como é que é o ciclo de vida do camundongo, mas mais ou menos em torno de PN 28, o dia pós-natal 28, é considerado que o animal está entrando na adolescência, são os primeiros momentos da adolescência dele, e a adolescência tardia vai lá para PN 50, quase 2 meses, mas é tardia mesmo.
assim, onde a gente diria que o pico da adolescência está em torno de PN40, PN35 a PN45, beleza? Seria o pico da adolescência. Então, um animal PN75 já é considerado adulto jovem, com certeza, né? E já está em fase reprodutiva e por aí vai. A gente faz a nossa exposição de PN30, dia pós-natal 30 ao dia pós-natal 45. Então, a gente pega esse comecinho da adolescência do camundongo e deixa ele bebendo a água com nicotina. E vamos ver o que vai acontecer. Bom, o fato é o seguinte, a pergunta que ficava no laboratório é, dar para ele a nicotina na água gerava uma dependência química? Porque se não gera, eu estou emulando alguma coisa que acontece em humano? Essa era uma pergunta que a gente tinha que responder, né? E aí o que aconteceu é que a gente fez um experimento em que depois de você fazer a exposição por 15 dias, a gente, depois de um período pequeno, a gente reexpunha os animais, só que agora a gente reexpunha ele com uma opção. Nos primeiros 15 dias ele não tinha opção, ele sempre bebia a nicotina. Na reexposição, ele podia escolher entre água e nicotina. Qual é a nossa expectativa? Se o animal preferisse mais água, não conseguia implantar um modelo de dependência. Se ele preferisse mais nicotina, eu conseguia implantar um modelo de dependência. Sacou? E a gente fazia todos os controles possíveis, invertia a ordem da garrafa, enfim, tentava controlar o máximo para evitar contaminantes no nosso resultado. E a gente usava um experimento chamado Tuberal Choice. Então, justamente uma garrafinha com nicotina, outra garrafinha sem nicotina, 4 dias em que uma garrafinha tinha uma dose fixa de nicotina, depois um intervalinho pequenininho, só com água, depois mais alguns dias em que você ia reduzindo a concentração de nicotina com o tempo. Na fase de redução da nicotina com o tempo, o que você espera? Se o animal está dependente e o que ele quer é a nicotina, o consumo dele de líquido deve aumentar. A preferência dele pela nicotina deve aumentar. Né? E o que a gente observou é isso aí. É claro que vocês estão vendo exatamente o que eu estou querendo mostrar para vocês. Tá? Obviamente, é claro que deu tudo certo no experimento, certo? Se vocês conseguiram fazer isso, nem eu consegui da primeira vez que eu vi o gráfico. Eu fiquei meio desesperado quando vi o gráfico. Porém, quando você isola os componentes do gráfico, e só para dar para vocês uma noção do que são os componentes do gráfico, tá? Para não ficar no vazio. Preto é água. Isso aqui é sacarina na concentração que a gente normalmente usa para a solução dos animais. Aqui é nicotina. Nicotina pura. Nicotina com a dose reduzida de sacarina, nicotina com a dose reduzida de sacarina e nicotina com a dose normal de sacarina. A nicotina que a gente usa no laboratório. Beleza? Então, os pontos que são interessantes para nós são esse aqui e esse aqui. O controle real é S2 com N mais S2, onde N é nicotina. Tudo bem? Então, soltando o gráfico, é isso que aconteceu. Olha a preferência dos animais. Os animais expostos à nicotina tinham uma preferência muito maior pela solução contra a nicotina. E olha o que acontecia com o consumo deles ao longo do tempo, à medida que a gente reduzia a concentração de nicotina na solução. Ela ia aumentando. Olha o que acontecia com S2. Nada. Por incrível que pareça, é um modelo de dependência. A gente, pelo menos do ponto de vista de um comportamento que é compatível com a dependência, nós estamos observando. Então, beleza, esse modelo serve para isso. Esse modelo serve para induzir dependência, no camundongo adolescente. Bom, beleza, vamos em frente. Eu vou pular tudo isso aqui, porque isso aqui basicamente é uma complicação dos outros gráficos, mas eu quero ir para a vareniclina. Isso aqui, gente, só para dar uma noção para vocês do que é um desenho típico do laboratório, tá? Então, é a linha experimental, a linha do experimento, aí tem aqui o nascimento, aí a gente faz a separação dos animais com P25, eu vou gastar só um minutinho para mostrar isso aqui para vocês no detalhamento. Aqui a gente faz uma fase de habituação com os animais, a gente permite que eles façam o consumo deles em condições equivalentes ao do período experimental. Aí depois tem a exposição à nicotina, depois o tratamento com vareniclina, e aqui a gente vai fazer os vários tipos de testes diferentes que nós fazemos no laboratório para identificar as consequências dos animais, tá? Muito bem. Deixa eu ver se por conta do tempo, eu também não quero avançar muito. Vamos lá. Chegar no gráfico que faz a diferença para nós. Isso aqui são análises de comportamento para tentar entender o que a vareniclina está fazendo com os animais. Então, deixa eu chamar a atenção para vocês. Esse teste aqui em cima que vocês estão vendo aqui, para quem não conhece, é o labirinto em cruz elevado. Ele é um teste que avalia a ansiedade, o comportamento tipo ansioso, porque dizer que a ansiedade é um pouco forte, né? Muitas diferenças entre um cérebro e outro para você fazer uma afirmativa desse tipo. Então, a gente sempre toma cuidado de dizer que é um comportamento tipo ansioso.
E esse braço aberto aqui, tá vendo que tem braços fechados e braço aberto? O camundongo odeia o braço aberto, ele só vai ali numa atividade exploratória, e se ele estiver muito ansioso, ele não sai do braço fechado de jeito nenhum. Então ele realmente tem que estar com vontade de explorar para poder ir para o braço aberto, e a gente sabe da literatura que quando você dá um ansiolítico para os animais, eles vão para o braço aberto. É interessante porque eles realmente ficam no braço aberto sem problema nenhum. Tá? Então, daí a impressão de que efetivamente o labirinto de elevado é um teste de ansiedade. Quanto menos tempo o animal passa no braço aberto, mais ansioso ele seria. Essa seria a interpretação da gente. Olha só, então, percentual de entradas no braço aberto e percentual de tempo no braço aberto. Mas vamos olhar aqui para o percentual de entradas no braço aberto, eu não vou perder muito tempo com o resto. Olha esse gráfico daqui. Eu dei água para o animal, ele não recebeu nicotina. Olha o que acontece com o animal que recebeu vareniclina. Ele ficou menos tempo no braço aberto. Significa dizer que a vareniclina por si só pode ter um efeito ansiogênico. Ninguém vai tratar adolescente com vareniclina se não tiver uma razão. Esse grupo experimental ele só existe no experimento, ele não existe dentro desse contexto de tratamento da nicotina, ele não existe na realidade da gente. Beleza? Mas já mostra que, olha, pode ser que eu tenha que lidar com situações de custo-benefício. Certamente não vou dar a vareniclina para um animal para uma pessoa que não está fumando. Mas quando você vai olhar lá o animal que efetivamente consumiu nicotina, aparentemente esse problema não existe. Tá? Mas isso apenas é um marcador biológico, é um comportamento dizendo, olha, cuidado com a vareniclina, não é sem efeito não, vamos com calma. Deixa eu entrar para o Tuberol Choice, só para mostrar para vocês o que é o Tuberol Choice, né? Aqui vocês veem que tem as duas mamadeirinhas, duas garrafinhas, uma delas com a nicotina, a outra sem nicotina, e o animal vai escolher de onde ele quer beber, e em função disso você vai observar a preferência dele. O interessante é que é o seguinte, isso aqui é o animal que passou pelo tratamento pela vareniclina. Então, o ponto de pergunta aqui é o seguinte, a vareniclina usada após a exposição à nicotina muda a preferência do animal depois? Se funcionar que nem no humano, o que eu tenho que ver? A preferência do animal não pode estar aumentada pela nicotina. Beleza? E aí, quando você vai medir o comportamento, olha só. Aqui, o animal que bebeu água, bebeu sacarina, e o animal que estava com a nicotina. Então, veja, esses animais não foram tratados com... Ele é o grupo controle, não foi tratado com vareniclina. Olha o que acontece com o animal nicotina. Aumentou muito o consumo dele de nicotina. Na reexposição. Olha o que acontece no pessoal que foi tratado com vareniclina. Eu não tive um efeito de aumento de preferência. A vareniclina protegeu os animais. De uma certa forma, se você for extrapolar isso para humanos, você vai dizer o seguinte, talvez seja mais fácil para o adolescente que for tratado com vareniclina se manter livre, se manter abstêmio da nicotina. Está valendo a pena, no modelo experimental, investir, de repente, numa fase pré-clínica, coisa e tal. Para nós, agora, o que importa é o seguinte, então, eu tenho um modelo de exposição que gera dependência e eu tenho um modelo de tratamento que gera, aparentemente, um padrão adequado de resultado. Pô, vamos investigar agora a neuroquímica, vamos investigar a proteômica, a metabolômica, vamos tentar entender e decifrar tudo que está aí atrás? Como é que a gente transporta isso depois para o humano? Sacaram? Eu validei o modelo dentro das condições que eu havia estabelecido. Esse modelo está legal para usar. Então, olha o trabalho, isso foram anos de laboratório para conseguir chegar nesse ponto. Regina e Adriana cansaram de ir em bancas lá no laboratório. Joyce também acho que não foi? Cansaram. Essa história foi sendo construída ao longo do tempo. Então tem literalmente, sei lá, 10 anos, tal, mais, para conseguir chegar num ponto que eu possa afirmar esse modelo para nós serve. Ainda tem o modelo da fumaça, que também já tem muito dado para ele, tem o modelo agora da mini-bomba, mas o fato é, nesse modelo em particular, eu consegui observar aquilo que eu precisava para tentar eventualmente extrapolar e ter uma informação que seja interessante. Então, gente, essa é que é a grande questão, é construir modelos experimentais que só sejam adequados para resolver as nossas propostas. Esse é o desafio de todos vocês, que quem está fazendo pesquisa, esse é o grande desafio. Como lidar com esses desafios leva tempo, esforço, vai lidar com muita apurrinhação. Num país como o Brasil é dificílimo, não valoriza a pesquisa, não valoriza o conhecimento. São barreiras a serem enfrentadas e eu valorizo cada um de vocês que toma a decisão de investir numa carreira de pesquisa, porque é difícil para chuchu. Realmente é um muro muito grande para ser vencido, para você chegar em algum lugar. Gente, basicamente, acho que a minha palestra fica por aqui mesmo. Obrigado.